sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, Eduardo Costa, William Travassos, Leonardo Bortoleto e Edilene Lopes. Olha só, indicado para a vaga no STF, o advogado-geral da União, Jorge Messias, deve enfrentar um cenário de apoio dividido em sua sabatina na CCJ do Senado. Para assumir o cargo, ele deve passar por essa sabatina e votação no colegiado antes de ter o seu nome avaliado no plenário do Senado. Nos dois casos, a votação é secreta, o que abre brechas para possíveis reviravoltas, né? Caso seja aprovado pelo Senado, Messias, de 45 anos, poderá ficar na corte por 3 décadas. Ele será o 5º ministro indicado por Lula que compõe o atual Supremo. Edilene Lopes, deixa eu começar com você. Você está pertinho da turma que decide aí em Brasília. Era uma indicação já esperada, ainda mais depois que o Rodrigo Pacheco já tinha mais ou menos dito isso outro dia, quando falou à CNN sobre aquela decisão de deixar a vida pública, né? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Era uma indicação esperada, mas não para a última quinta-feira. Não uma indicação para ser feita ontem. Isso porque interlocutores, pessoas muito próximas do presidente Lula, o aconselhavam a não fazer essa indicação neste momento, justamente porque Messias não é um nome bem aceito entre a maior parte dos senadores, principalmente entre a direita no parlamento brasileiro. Só que a indicação foi feita ontem, conforme nós adiantamos, contrariando todas as expectativas na última quarta-feira. Dissemos que Lula cravaria o nome ontem e foi o que Lula fez. Isso porque na agenda dos últimos dias e principalmente do último mês do presidente Lula tinha muitos compromissos, incluindo os internacionais. Foi à Malásia, voltou, ficou em Belém quase 10 dias, veio a Brasília para resolver algumas questões, foi a Fernando de Noronha, ontem esteve em São Paulo e ontem, o Dia da Consciência Negra, o que gerou bastante crítica, já que a expectativa era que fosse escolhida uma mulher e que ela fosse negra, Lula anunciou o nome de Jorge Messias. Messias é um nome que sofre forte rejeição no Senado, mas ele tenta reverter esse cenário e nós também adiantamos essa informação. A interlocução dele começou com a bancada evangélica. No dia em que Pacheco se reuniu com o presidente Lula, o AGU, advogado-geral da União, já começou as suas articulações no Senado Federal e já marcou o seu primeiro compromisso, que é com a Frente Parlamentar Evangélica, na próxima quarta-feira, conforme nós também adiantamos. Os evangélicos fazem parte da base conservadora, são muito ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro e é por aí, para quebrar esse gelo, que o advogado-geral da União, Jorge Messias, começa o seu beijamão para tentar convencer os senadores de que ele é um nome que pode ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Inclusive faz o mesmo caminho que fez André Mendonça, evangélico, indicado por Bolsonaro, e alguém que reagiu positivamente a essa indicação, que mostra também que Jorge Messias pode ter uma chance e que o nome dele deve ser aprovado pelo Senado Federal para ocupar a próxima vaga no STF, Júnior. Eduardo Costa, 5º ministro do atual Supremo, então, se tudo der certo, se ele passar na comissão e também no plenário do Senado. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo, boa sexta. Pois é, e essa indicação machucou mesmo o Alcolumbre, que é o presidente do Congresso, né? No momento em que as relações do governo com o Hugo Mota, presidente da Câmara, também já estão fragilizadas. Quando o PT está de orelha em pé, primeiro porque o Edinho Silva vai ter que vir correndo para cá para ver se junta com o Calil ou com o outro aí para ter palanque. E segundo, porque há esse risco concreto lá no Senado. Aquilo que eu falei anteontem, você lembra que eu falei que o Jacques Wagner sentou lá do Alcolumbre, nem olhou para o lado? Disse que rachou mesmo, viu? Que não fala com ele mais não. Então o pau está quebrando. Aí ontem eu falei com um senador, senador, será que dessa vez o Senado mostra a altivez? E aí ele falou assim, com tanto de processo que o Alcolumbre tem no STF, não vai não. Eu falei, Jesus. O trem parece sem jeito, viu, João? Vamos rezar para ano que vem ele escolher um bom Senado para mudar. Essa, por exemplo, história de que o cidadão vai sentar na cadeira mais importante da justiça brasileira e vai ficar 30 anos. 30 anos. É muita coisa. Vamos rezando, João. Ô Travassos, você está com o texto aí já? Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira. Bom dia aos debatedores. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Quando você coloca lá, qual é a função de um juiz na nossa democracia? Ele é fundamental para garantir o Estado de Direito, interpretando e aplicando as leis para resolver conflitos, proteger os direitos dos cidadãos, manter a ordem social.
E aí, quando eu olho para a frase que está escrita no nosso YouTube, que a gente chama de GC, tá ali, ó. Jorge Messias, ou Bessias, é indicado por Lula ao STF e deve enfrentar resistência no Senado. Só isso já não justifica, né, a presença desse senhor nessa cadeira, em função da proximidade, da relação pessoal. Então, o que eu imagino é um profissional que eu vou contratar por 30 anos, porque ele pode ficar até os 75 lá, então eu vou contratar um sujeito por 30 anos sabendo que ele tem uma bandeira. E aí, isso, eu estou trazendo o Bessias como exemplo, mas eu acho que isso serve para todos os outros, né? Porque a gente tem que ter uma escolha técnica e mudar esse sistema, onde você contrata uma pessoa para ficar 30 anos sabendo que essa pessoa tem uma relação íntima com aquele que está no poder. Então, na hora de julgamento, ele vai ser um cara técnico ou ele realmente, o pêndulo dele vai mais para o lado daquele seu amigo? Porque isso é uma relação de amizade, e é uma relação de amizade que traz um histórico de um favorecimento. Ele era o cara que ia levar o termo de posse para evitar uma prisão do Lula. Era isso, não era isso? E agora esse é o homem que está sendo indicado pelo presidente da República para 30 anos cuidando da justiça, tomando decisões. Ele vai encontrar muita dificuldade no Senado, não tenho dúvidas. E um outro ponto que me incomoda é esse escrutínio secreto, essa votação secreta, onde o sujeito, não posso falar meu nome aqui, né? Porque dependendo do meu voto, lá na frente eu posso receber algum tipo de punição. Por que não abre o voto? Todo mundo vai falar, não estamos numa democracia. Eu quero saber quem votou a favor e quem votou contra. Mas não, isso vai ficar em silêncio. Ô Bortoleto, essa discussão que o Travassos entrou aí, que é a discussão que envolve o formato de indicação da Suprema Corte que a gente tem aqui no Brasil, e outros países também é assim, né? É um negócio que está colocado, que está posto. Então, me parece que essa discussão precisa voltar uns 2 passos para trás e a gente pensar em um novo formato de indicação. Ou não? Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira. Bom dia a todos os amigos debatedores e aos ouvintes da Itatiaia. Bom, o formato não é só no Supremo Tribunal Federal que está errado e a gente continua empurrando para frente. Se a gente for avaliar tantas outras coisas que nós paramos de discutir a importância e relevância porque um assunto factual do momento tomou os holofotes das questões. Aí a gente pode ir para distribuição de renda, o INSS, o jeito que é calculado, a pirâmide financeira que é, a maneira com a qual é um descaso federal, estadual, municipal, com saneamento básico. Aí, então nós vamos ficar aqui o mês inteiro falando. Mas eu quero atentar para que a gente preste muita atenção nas próximas horas de movimentação do Jorge Messias e do Senado Federal. Eu acho que esse assunto não está posto e colocado, porque todas as vezes em que o presidente da República faz a indicação de um nome, historicamente já tem praticamente a certeza, por mais que a indicação possa ter os mesmos itens ruins que o WT colocou aqui em outras indicações, proximidade com o presidente da República, não só do presidente Lula, de vários outros também, mas eu acho que pela primeira vez a gente tem a possibilidade real de não ter a aprovação de um nome do ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu falo isso na certeza de que o Senado está machucado, o presidente Davi Alcolumbre está machucado, de que é uma demonstração de ingratidão muito grande do presidente da República, que não foi somente ao senador Rodrigo Pacheco, foi ao Senado Federal. E aí entendemos somente depois de concluído. Acho que temos uma grande possibilidade de não ter a confirmação do nome dele. Até então a gente tinha sempre a campanha a favor, ou seja, o indicado fazia. Agora você tem uma campanha contra lá dentro. Exatamente. E uma campanha é a primeira vez na história que eu vejo dessa forma. Mas isso é uma vergonha, quer dizer. Então, assim, o Senado, ele não aprova, ou existe a possibilidade de não aprovar, porque não indicaram um sujeito que é do Senado, porque foi uma ingratidão, porque ele trabalhou muito para o governo. E, por outro lado, a gente tenta emplacar um cara que é do meu lado. É isso, é só no pessoal. Mas pior do que isso, é a gente ficar com a nítida sensação, mais do que isso, quase uma certeza, de que o Senado, se aprovar, o fará porque os que votam têm rabo preso.